Olá, muito boa tarde. 22 de março de 2021, mais um Panorama Brasil no ar com as notícias do Distrito Federal. Hoje aqui com o companheiro Ricardo Machado, falando para a gente dos últimos acontecimentos no final de semana, marcados aí pelo avanço da pandemia, do número de mortes, do descaso completo, da verdadeira humilhação com os mortos e suas famílias da parte do governo do Distrito Federal e, além disso, as notícias políticas, a luta pelo poder, a luta pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas e a luta por Lula presidente. Falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, chamo você a curtir e compartilhar aqui nas suas redes sociais, a ficar ligado na programação da Causa Operária TV. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e torne-se membro. Dê a sua contribuição regular, pequenininha para você, mas muito importante para nós. Bom, Distrito Federal está com 38 mortes diárias pela Covid-19, é o último balanço divulgado, mas, né, como a gente sempre ressalta aqui, são apenas os números oficiais. Qual que é a situação no Distrito Federal nesse último final de semana? Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, os companheiros, companheiras aí do Panorama. Como bem você disse aí, Rafael, é um total descaso, né? Por conta das autoridades públicas aqui de Brasília. O Correio Brasiliense agora, na manhã de hoje, né, já colocou aqui os Correio Brasiliense é o maior periódico aqui de Brasília, né? E colocou os números aqui do final de semana, né? Então está tendo uma média de morte aqui em Brasília de 38 pessoas aí que estão morrendo por dia. Teve dias aí da semana que a gente teve a informação de que 60 em um dia só foram a óbitos aqui 68 pessoas. Então a situação aqui de Brasília é uma situação de calamidade total, né? A cada dia só aumentando a contaminação e o número de óbitos, né? Como a gente pode ver, a gente que vinha ao longo do ano inteiro, né, dando notícias sobre a questão da pandemia aqui em Brasília e tal, a gente via assim, a cada dia você tinha 4 mortes, 7, 8, logicamente são números subnotificados, né, que eles escondem muito a questão dos números, mas você vê aqui a escalada, né, que se deu por conta desse total descaso, né, dos governos, né, tanto federal, estadual aqui, do bolsonarista, né, e golpista ibanês, né, de ter deixado as coisas caminhar nesse sentido, mostrando que a saúde pública aqui no DF está uma verdadeira calamidade, né? Então, nós temos aí esse número altíssimo de 38 mortes, né? A quantidade de mortes, que é até como uma curiosidade, né? O número de mortes que vem aumentando, né? A quantidade maior desses óbitos acontece nas cidades satélites, né? Quer dizer, na periferia do plano piloto de Brasília, né? Onde tem aí os setores mais abastado da população, né? Então a população da periferia, primeiro colocado em número de óbitos é a Ceilândia, depois passando por Taguatinga, que é vizinho da Ceilândia, e Samambaia também. Então você tem aí um triângulo, né? Samambaia, Taguatinga e Ceilândia são cidades satélites, uma próxima da outra, grudada uma da outra, e você tem uma quantidade aí maior de número de óbitos. Mesmo o plano piloto, que é a cidade, né, onde mora aqui os servidores públicos, o pessoal mais abastado aqui de Brasília, tendo o segundo maior número de contaminados aqui em Brasília, mas o número de óbitos, aí você vê, isso aí é uma curiosidade, o número de óbitos no plano piloto não bate as cidades satélites. Então você tem a Ceilândia, o maior número de contaminados e de número de óbitos. O plano piloto tem o segundo maior número de contaminados, mas Taguatinga tem o terceiro número de contaminados, mas é o segundo
lugar em número de óbitos. Aí depois passando para Samambaia, que é o terceiro colocado também em número de contaminados e de óbitos também. Então a situação é muito, muito, muito grave. Você não tem nada por conta das autoridades públicas daqui de Brasília que não seja aí a questão do lockdown parcial, né? Porque não é um lockdown total. O lockdown aqui é um lockdown parcial, né? Fechando aqui o comércio das 22 às 5 horas da manhã, mas os trabalhadores continuam pegando o ônibus lotado, a metrô lotado para ir trabalhar normalmente, sendo que o comércio, aí, o pequeno comerciante aí está sendo duramente afetado porque eles estão sendo obrigados a fechar, porque não pode, né? Bares, restaurantes, não, aqui em Brasília não está podendo o pessoal tá presente, né? Sei lá, vai almoçar, jantar, não sei, não pode, tem que ser através de pedido do delivery, né? iFood, etc. e tal. Então, a situação aqui, não só que diz respeito à própria questão da contaminação da pandemia, mas um problema também muito grave em relação à própria economia do Estado, né? Então, a gente vai falar disso aqui também, de manifestações aqui de comerciantes, pequenos comerciantes, né? Que estão fazendo aqui em Brasília por conta da questão do lockdown, né? Porque o pessoal está reclamando aqui, se não vai morrer de doença, vai morrer de fome, né? Não, e você vê, né, só aprofundando um pouco essa situação do lockdown. Está sendo decretado, né, em Cidade Ocidental, Lusiânia, Novo Gama e Valparaíso a adesão ao lockdown. Mas é curioso ver, né, que o lockdown é a resposta a problemas que nada tem a ver com fazer cessar a circulação de pessoas, né? Então, acabou o oxigênio nas UPAs e unidades hospitalares. Lockdown, né? As UTIs chegaram aí a 96% de ocupação no Distrito Federal. Lockdown, né? A compra de oxigênio, a abertura de novas vagas, a contratação emergencial de novos profissionais de saúde, todos os recursos que poderiam ser tomados pelo Estado são, né, abandonados, são colocados de lado, como se fosse impossível, né, o Distrito Federal, um dos maiores PIBs per capita do país, né, contratar funcionários, comprar equipamentos, abrir novas vagas. A saída realmente mais barata é mandar todo mundo ficar em casa para não morrer de Covid, mas morrer de fome, né? Agora, nesse quadro que a gente mencionou aqui, são 96% das UTIs dedicadas à Covid que já estão ocupadas. Esse número a gente sabe oscila. Então, ao longo da semana, ultrapassa aí a taxa de ocupação. Em São Paulo, já mais de 150 pessoas morreram da semana passada para cá na fila à espera de uma UTI. E eu queria mais detalhes sobre a situação das UTIs no Distrito Federal, Ricardo. Rapaz, a situação é muito grave, né? Aqui em Brasília, nós temos aqui, segundo os dados oficiais, né, da imprensa aqui, eles falam que tem 400 pessoas na fila por um leito na UTI. Quer dizer, inclusive tem pessoas próximas aqui de casa, o pessoal aqui de casa, por exemplo, que tem um vizinho nosso aqui que está entubado aí no hospital, mas esse vizinho ele é um aposentado do Senado, né, do Congresso Nacional. Ele logicamente está no hospital aí que tem recursos, ele tem recurso e tal, então está lá no Sírio-Libanês, tal. Mas só que é o seguinte, nem no Sírio-Libanês, que é um hospital privado aqui, né, de primeira linha, etc., não tem vaga na UTI. O pessoal tá na fila. Inclusive a esposa dele, que eu tive agora essa informação, a esposa dele que também está com problema de coronavírus, pegou também, foi contaminada, e o que acontece? O hospital, por não ter leito, né, está fazendo o tratamento dela em casa. Ela tá melhor, né, os sintomas dela são melhores, mas o hospital, como não está tendo... Veja só, o Sírio-Libanês, não é o hospital público, né? Que a gente vai dar uma informação aqui que saiu
A situação do hospital público aqui em Brasília é uma verdadeira calamidade. Tem uma matéria aqui falando sobre isso aqui, de corpos deixados no corredor aí do hospital. Então, é sírio e libanês que não tem vaga, né? E a esposa dele, desse nosso vizinho, né? E aí foi recomendado, como o dela não tá tão agudo assim, inclusive essa pessoa está 3 meses já no hospital, né, passando lá por sufoco, né, mas parece que o caso dele está estável, mas a esposa foi recomendada a ficar em casa mesmo, porque não tem leito no hospital. Então a situação é muito grave, a gente tem uma matéria aqui falando que o governo está contratando a licitação emergencial para colocar, para abrir hospitais de campanha aqui, que é um verdadeiro absurdo. Brasília, logo por conta no começo da pandemia, aí no meados da pandemia, aí, depois, se eu não me engano, foi em março, né? Se eu não me engano, em junho ou julho do ano passado, havia feito uma licitação e tinha aberto aqui alguns hospitais de campanha. E aí o que acontece? Né? O governo não está preocupado com nada, não tem preocupação com a saúde de ninguém, a única preocupação deles é dar dinheiro para capitalista, né? Porque é um negócio muito, muito estranho que acontece aqui, né? Como a gente falou em edições passadas aqui no Panorama, né? Um negócio que é muito estranho é que a construção civil aqui está funcionando normalmente, né? Uma das coisas. E outra coisa, escolas particulares também, aqui está funcionando. Então, aí, logicamente, isso aí é fator de contaminação, né? Agora, aí você vê o hospital de campanha. Eles fecharam os hospitais de campanha que tinha aqui. Os poucos que tinham, fecharam. E agora estão fazendo uma nova licitação para abrir aqui novos hospitais de campanha, porque a situação de leitos aqui é muito grave. Você falou sobre a questão de Valparaíso, essas regiões do entorno, né? Para quem está ouvindo aí e não conhece, Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia, Lusiânia, Cidade Ocidental, esses são 4 cidades aqui, a Novo Gama, né? Que estão aí, decretaram também lockdown, são cidades que não fazem parte aqui do Distrito Federal, né? Mas são cidades do entorno do Goiás, que são muito próximas a Brasília, mas que praticamente, né, são cidades dormitórios aqui, né? Essas pessoas trabalham aqui em Brasília. E a gente havia noticiado recentemente que essas cidades, Valparaíso e Lusiânia, tinham casos aí de contaminação pelas novas cepas, aí, essa britânica e a cepa lá da Amazônia, né? E que, logicamente, já chegou aqui em Brasília já há um bom tempo e está contaminando aí muito mais gente, porque, segundo aí dados dos especialistas aí, essa nova cepa aí, ela é 10 vezes mais potente na hora de contaminar as pessoas do que o novo coronavírus, né? Então, agora, inclusive, a matéria que fala sobre essas cidades do entorno aqui, fala que está faltando oxigênio, por isso que eles estão fazendo lockdown. Não tem oxigênio, né? O prefeito lá de Lusiânia está falando que está com problema de oxigênio lá, está pedindo para ser reabastecidos aí os cilindros de oxigênio e isso aí vai demorar, etc. E é como você falou, né? A única solução que eles tentam empurrar aí para a população é a questão do lockdown, que, como a gente está vendo, não está resolvendo nada, né? A contaminação só tem aumentado, né? Não tem diminuído, por conta do próprio lockdown. O lockdown aqui em Brasília já foi decretado aí, já tem, se eu não me engano, quase um mês, né? Sei lá, deve ter uns 20 dias, etc. E o que a gente tem visto é só o aumento da contaminação. A coisa não está regredindo, né? Então, assim, está faltando tudo nos hospitais, não tem leito, não tem médico, não tem saneamento, não tem nada. Quer dizer, o caos é completo, né? Então, isso aí está gerando um pânico completo também na população. Você mencionou, né, os hospitais de campanha, que a gente já apelidou aqui desde o ano passado de hospitais de campanha eleitoral, porque foram abertos no início da pandemia em vários lugares do país
foram fechados, né, a título de que já teríamos vencido a pandemia. Foi aquela vitória, né, da pandemia cívica e democrática que deixou as eleições acontecerem em paz em outubro, só para voltar com mais força aqui, acumulando o número de mortes depois das eleições do ano passado. Bom, agora estão reabrindo hospitais de campanha eleitoral no DF, como o Pedro falou, e o caso que também foi mencionado aqui, que eu queria mais detalhes, para uma situação grotesca, de verdadeira humilhação da população, dos mortos e das suas famílias. Nós mencionamos no resumo da semana de ontem o caso de São Paulo, né, em que os cemitérios estão abarrotados aí, de casos de mortos pela Covid, e as famílias são obrigadas aí a se aglomerar, né? Contrariando todas as disposições aí científicas dos governos que não ligam para ninguém. As famílias se aglomeram esperando a hora do enterro dos seus entes queridos, né? Porque a, a situação para o sepultamento está enfrentando dificuldades dado o crescimento do número de mortos. Bom, no Distrito Federal aconteceu mais uma vez, como vem acontecendo no país, de uma pessoa morrer da Covid-19 e ficar lá exposta no hospital, sem câmara frigorífica, sem nenhum tratamento humano, né, ao que deveria ser assim o padrão, né, de qualquer hospital. Morreu no corredor e apodreceu no corredor. Esse é o caso, Ricardo? Conta pra gente. Sim, é o caso. Esse aí é um caso que aconteceu aqui no hospital da Ceilândia, né, onde uma pessoa, né, um homem de 45 anos, foi deixado aí por 24 horas no corredor do hospital, né? E aí é até interessante aqui, né? Aqui fala assim que após o óbito, mostra o cadáver vertendo secreções através dos lençóis que embrulham o corpo da vítima desse governo genocida aqui de Brasília, né? E aí há uma reclamação também desses setores aí que cuidam dos cadáveres, né? E assim, não há nenhum tipo, né? E esse aí não é um caso isolado, do próprio sistema de saúde, do hospital, de prevenção no caso do manuseio dos cadáveres, né? Então, tem todo um procedimento, né, por conta da questão do coronavírus, né, do vírus se espalhar dos cadáveres, que é o que eles falam é o seguinte: quando no cadáver, nesse caso aí, já está aí 24 horas o corpo aí exposto no hospital, no corredor do hospital, o vírus ele é muito mais fácil de se espalhar, né? Porque eles falam que o corpo já está em fase de putrefação e etc., né? E os gases que exalam esse corpo aí, né? Eles trazem nesses gases aí o vírus, né? Que é muito mais fácil de proliferação. Então, a denúncia, né, desses setores aí que manuseiam esses cadáveres, que não há nenhum tipo de procedimento, né, para poder você colocar os cadáveres. Tem um saco plástico que é especial, quer dizer, é todo um procedimento que é feito, e isso aí não vem sido, não vem sendo colocado em prática nesses hospitais, né? Então você vê, isso aí já é Você vê como é que é a situação dos hospitais públicos aqui em Brasília, porque isso aqui é um hospital público, né? O Hospital de Ceilândia. E o Hospital de Ceilândia é nessa situação, né? Os corpos são já jogados aí no corredor, porque não tem nenhum tipo, né, de cuidados, né, com o manuseio dos corpos, o manuseio aí em relação o saco plástico, o local que deveria estar o corpo para poder ser manuseado, né? As pessoas que vão cuidar desse corpo aí não têm as devidas proteções sanitárias, quer dizer, um verdadeiro caos, né?
Então é isso aqui, é mais uma demonstração, essa notícia aí, mais uma demonstração qual é o caos da saúde pública. Imagina, isso, como você falou, né, em Brasília, né, uma cidade aí que tem o maior índice per capita, né, do país, né, o maior índice de per capita aqui do país, e você vê o caos da situação da saúde, né? E é isso como a gente vem falando sistematicamente, né? A saúde no Brasil não é de hoje, né? A denúncia que é feita em relação à própria saúde pública no país aqui é um verdadeiro caos, e a Covid está demonstrando isso aí, né? O caos da saúde pública brasileiro, né? Os recursos que deveriam ser deslocados para a saúde, educação, há anos e anos a fio aí, vêm sendo utilizados para outras coisas que não para a saúde pública, e agora a questão do Covid está deixando claro aí essa situação, né? Um verdadeiro caos, e a situação só tende a se agravar, né? As vacinas, a gente está vendo aí, não tem vacina, começaram agora a vacinar os idosos aqui se eu não me engano, aí, a partir de 69 até 71 anos, começaram a vacinar aqui, mas o que a gente tem visto aqui, assim, para vacinar toda a população aqui em Brasília, até agora eles só vacinaram 10% da população. Me parece que isso aí vai demorar mais, vai chegar aí, eu acho que um ano mais aí, para a gente poder, sabe lá também, né? Como diz aí, Oxalá, se vai ser mais um ano aí para vacinar toda a população de Brasília. Do jeito que está indo aqui, né, a passos de tartaruga, né, a passos de formiga, a vacinação, sabe lá onde a gente vai chegar aí por conta disso aí. A situação do jeito que está indo aqui, vai morrer muita gente aqui em Brasília ainda, viu? O negócio está um caos total. Bom, nesse quadro nós temos aí a situação da educação, reconhecidamente, né, as escolas aí são um foco para a disseminação do vírus, uma luta aí, uma queda de braço já desde o começo da pandemia, um ano atrás, sobre se as escolas devem permanecer abertas, se devem ser fechadas, se devem reabrir, e o Distrito Federal tem também esse desenvolvimento. A notícia é de que o Ministério Público do Trabalho, o governo Ibanez Rocha e os sindicatos estão discutindo o que fazer com as escolas. Bom, o que eles querem? Né? O que o sindicato, particularmente, que representa os trabalhadores nessa equação, o que está fazendo nessa mesa de discussão com os algozes do povo, aí, o pessoal que está deixando as pessoas morrerem nos corredores do hospital? Ricardo? Uma coisa que a gente precisa salientar é que assim, no esse novo decreto do lockdown aqui em Brasília, ele excluiu as universidades e as escolas aqui de Brasília, né? Então aí por aí você já vê aí o que é esse lockdown, né? O lockdown é só pro povão não sair de casa das 22 às 5 horas da manhã, porque pode trabalhar normalmente, se contaminar aí no deslocamento de casa para o trabalho, no próprio trabalho, etc. Né? E a gente está vendo o resultado disso aqui, o aumento do número de óbitos assustador aqui de contaminação também. E no caso das escolas, sim, ele está aquela situação. O governo está aí o governo do Ibanez aqui, do golpista Ibanez, né, e genocida, ele está aí para atender os interesses dos grandes empresários. Então há uma pressão já há muito tempo, né, por conta dos donos das escolas particulares aqui em Brasília, que foi atendida pelo governo, que é representante desse pessoal. Então é aquele negócio, mantém, né, para poder ter o orçamento das escolas privadas garantido, né? Esse pessoal aí, como são grandes escolas, né, a pressão é uma pressão grande, porque você tem aqui, imagina, você tem Mackenzie, escola particulares aqui, Mackenzie, você tem Marista, você tem aí Sigma, que são escolas aí desses setores mais privilegiados da população, né, onde tem matriculado aí os filhinhos de papai, etc., né? E aí esses setores aí estão sendo atendidos, né? Quer dizer, é uma pressão desses setores aí para poder manter aí a situação.
E aquele negócio, né? A gente sabe muito bem que as escolas, eles, inclusive há reclamações dos funcionários das escolas, né? Logicamente, que o funcionário está lá, os professores e etc., que esses protocolos que eles dizem tanto aí, né, que fazem propaganda, os donos da escola, junto com seus representantes no governo estadual aqui de Brasília, de que os protocolos de sanitários estão sendo seguidos, etc. Tudo uma conversa fiada, a gente sabe que isso aí é uma conversa fiada mesmo, né? Porque o que adianta você ter lá na porta da escola uma pessoa vendo aí o grau da sua temperatura? Sabe lá, isso aí não é nenhum instrumento, né, de verificação se a pessoa realmente está contaminada ou não. A única fórmula eficaz de ver se isso aí está acontecendo é através dos testes, né? Os testes de verificação do Covid. Então, a reclamação dos funcionários, professores, etc., continuam, né? Não tem esse negócio de proteção sanitária nas escolas, conversa fiada, e é o que a gente vem falando, né? As escolas abertas aí é um fator de proliferação aí do coronavírus. É isso que está acontecendo. É um fator, a meninada vai para a escola, provavelmente vai contaminar o pai, a mãe, o avô e etc. E os donos das escolas e o governo, como a gente está falando aqui, as notícias, né? Em relação ao aumento aqui, o governo não está nem um pouco preocupado com a quantidade de mortes, etc. No tanto que isso aí só vem aumentando e, como a gente está falando aqui, a única medida que eles têm é lockdown, 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 lockdown que não está resolvendo nada, né? Só vem piorando e agravando a situação aqui de Brasília. Bom, diante do lockdown, há protesto e esses, por enquanto, ainda estão cobertos com a bandeira verde e amarela da direita, né? Queria mais informações porque a gente vem discutindo esse tema na imprensa do PCO, destacando, né, que um dos grandes problemas aí é que a esquerda tirou o time de campo, né? Porque as reivindicações que estão sendo levantadas pelos setores aí de pequenos comerciantes, de trabalhadores, de gente que no final das contas sobrevive do dia a dia, né? Embora não tenha as mesmas péssimas condições de vida da maioria da classe trabalhadora, ainda é gente que não está aí como grande explorador da mão de obra alheia, né? Mas são os setores que estão sofrendo, sendo pisoteados também pelo contra-ataque econômico à pandemia, né? Então, quero saber do companheiro Ricardo quem são e por que ainda estão cobertos com a bandeira verde e amarela. Qual foi o protesto desse último final de semana? O protesto é justamente desse pessoal aí, que são os pequenos comerciantes, né? O pessoal que está sendo duramente atacado aí, duramente atingido, né? Pela essa questão do lockdown aqui de Brasília. Então, fechou aí bares, restaurantes, cabeleireiro, qualquer botequinho aí de esquina está proibido de funcionar. Então, cabeleireiro, barbeiro, isso aí não está funcionando. E é justamente esses setores aí que está sendo duramente atingido, né? É como você disse também, não são grandes empresários, os grandes empresários aqui de Brasília, e especificamente, mas a nível nacional, estão funcionando normalmente. Então, você tem aqui grandes restaurantes, por exemplo, eles funcionam com delivery, o pessoal está funcionando e tal, né? Eles têm esses recursos, conseguem manter aí por um certo período aí, ou sei lá, por um grande período também, dependendo do restaurante aí, do conglomerado, né, de restaurantes ou então de empresas, de se manterem aí. Agora, o pequeno empresário, né, aquele cara que, sei lá, tem uma birosca lá e emprega a família, esse aí é aquele negócio que o pessoal tem falado, você não vai morrer do coronavírus, vai morrer de fome, porque como é que vai fazer? Vai sobreviver com R$ 150 do auxílio emergencial? Quem é que vai conseguir fazer isso aí? Nem o meu filho de 6 anos vai conseguir viver com R$ 150, não dá para comer
nem para ele almoçar todo dia durante 30 dias com R$ 150. Então é um verdadeiro absurdo. E é aquele negócio, né? Que a gente vem denunciando, né? A direita, ela vem capitalizando o negócio. Esse negócio do pessoal aí com a bandeira do Brasil, tá? Porque a direita, a extrema-direita aqui, vem capitalizando porque a esquerda está totalmente encolhida, né? E vem, inclusive, fazendo a campanha de lockdown, né? Lockdown total. Nós estamos vendo aí a CUT, por exemplo, está chamando dia 24 aí, a gente está criticando isso aí, de chamar aí dia 24 um ato de lockdown total. Pô, mas e aí, como é que fica esse pessoal aí que a gente poderia ganhar tranquilamente aí para o nosso lado, defendendo o pessoal, né? E se tem um lockdown, eles não possam funcionar, que o governo, então, cubra aí os custos, né, da manutenção do seu empreendimento, etc. e tal. Então, mas o que acontece é o seguinte, a esquerda, como encolhida, está em casa, escondida, a direita capitaliza esse negócio, né? Esse é o grande problema que você colocou e que a gente precisa tentar pressionar essa esquerda aí no sentido de parar com essa política. E aqui você vê, por exemplo, a CUT está fechada, os sindicatos continuam fechados aqui, né? Os movimentos populares estão totalmente retraídos, a gente não vê nada praticamente. E aí a esquerda, a direita avança, né? Logicamente, por conta da paralisia da esquerda, a direita avança aí nesses setores aí que estão sendo duramente atingidos, né? Eles foram para a porta da casa do Ibanez lá fazer manifestação contra o lockdown. E eu acho que está certo, pô, não pode deixar de trabalhar, precisa trabalhar. Se não dá para trabalhar, que o governo arque com um problema, entendeu? Porque dinheiro tem. Agora, cabe, né, esses setores aí correr atrás, né? Bom, enquanto isso, o Partido da Causa Operária está fazendo a sua parte na mobilização, na luta contra a direita golpista, pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, lutando aí pela candidatura de Lula presidente. E nesse final de semana houve mutirões em todo o país. Peço para a produção mostrar as imagens de Brasília e o companheiro Ricardo comentar como é que foi a atividade nesse final de semana. A atividade foi muito boa. Eu acho que é uma coisa, a gente faz essa crítica à esquerda aqui que está guardada em casa e não quer sair. A gente que tem saído, feito mutirão, a receptividade é muito grande. A gente fez dois mutirões esse final de semana, um na cidade satélite de Planaltina, a outra no eixão norte, na altura 208 norte, né? Então, assim, a receptividade é muito boa, muita gente indignada com esse negócio da situação aqui em Brasília e a nível nacional. A gente estendeu faixa lá, fora Bolsonaro, o pessoal gritava, passava de bicicleta, porque o eixão é o eixão do lazer, né? Aqui em Brasília, como fosse na Avenida Paulista em São Paulo, né? O pessoal fecha aqui, o governo fecha, o pessoal vai passear com a família, vai andar de bicicleta, caminhar, etc. e tal, fazer exercício. A gente coloca lá, está colocando toda. Aí você está vendo a imagem aí, essa imagem que aparece, a imagem do eixão. A gente coloca uma banca lá, uma faixa fora Bolsonaro, Lula presidente, e colhemos aí várias assinaturas aí pela anulação dos processos contra o Lula, distribuímos vários panfletos aí da questão do Lula e do fora Bolsonaro. Então, a receptividade é muito boa. A gente vem fazendo isso, a ideia é a gente fazer isso em vários locais aí, através dos comitês de lutas que estão se reunindo aí também, de a gente criar mutirões. A ideia é botar mutirão em tudo quanto é lugar, né? Então, Planaltina. Aqui em Brasília a gente está com alguns problemas aqui, porque as feiras, por exemplo, que a gente estava fazendo nas feiras populares aqui nas cidades satélites, elas estão, por conta desse negócio do lockdown, estão restritas ao funcionamento. Então, tem pouco acesso. Mas em Planaltina, por exemplo, a feira está funcionando, tem bastante gente, mas a ideia é a gente ir para os bairros, colocar aí esses mutirões aí em todos os locais. A gente precisa estar na rua, porque a direita está na rua, está avançando cada vez mais por conta aí da paralisia da própria esquerda, e a gente chama os companheiros de Brasília aí, do entorno, etc.,
é a gente se somar aí, fazer os mutirões, tal, porque a situação é uma situação uma situação explosiva da população, mas, por outro lado, é uma situação muito boa para a gente canalizar esse descontentamento, né, da população em relação à pandemia, ao governo, ao ataque do governo à população, aos trabalhadores, para a gente capitalizar essa insatisfação aí para um viés aí de luta, etc. E tal. Precisamos canalizar isso aí. Ao contrário do que se contrapondo, né, ao que a direita vem fazendo, né? A gente sabe que a direita é a direita, ele só tem apoio de setores aí mais abastados da população, e se a gente deixar a coisa caminhar do jeito que está indo aí, como a gente falou em relação aos pequenos empresários, etc., né, acaba que a direita vai canalizar isso aí. Mas a gente na rua, o que a gente percebe, assim, o apoio é muito grande. Passa um ou outro bolsonarista, vai trabalhar, vagabundo, aquela conversa toda, né, que eles ficam falando, mas eu acho que, devido à situação que a gente está vivendo agora, desse verdadeiro caos que o país está vivendo, esse pessoal está mais com a bola mais murcha, né? Não está tanto aí como a gente via anteriormente. Então, assim, é muito bom, a gente chama aqui o pessoal que está assistindo de Brasília a vir participar, é muito bom, é legal pra caramba você conversar com as pessoas, bater papo, o pessoal coloca os seus problemas, vê a necessidade de fazer isso, etc. Então, chamamos aí os companheiros também a participar. É isso aí. Bom, nosso programa acabou. Obrigado, Ricardo, pelas informações, o comentário. Você que está acompanhando a Causa Operária TV, fique ligado na nossa programação. O Panorama Brasil volta amanhã a partir do meio-dia 15. Até lá.